O fim dos tempos da Bíblia e o fim dos tempos dos religiosos. Veja como é totalmente diferente. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 ao 3, assim está escrito: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou, para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Veja, eles utilizam muito esta passagem justamente para falar isso. Para falar que não, esses pregadores, esses caras que estão falando da Bíblia, sem ser doutor, sem ser mestre na internet, isso está acontecendo porque é o fim, é os últimos tempos. Esse escrito já existe há quase, essas falas pelo menos, há quase 2000 anos. Essa fala aqui não foi o século passado, não foi o ano passado, não foi semana passada. Você consegue entender? O Espírito afirma especialmente que nos últimos tempos. Mas e os últimos tempos? Ainda não aconteceram? Já se fazem quase 2000 anos do juízo que ocorreu lá em Jerusalém, como está descrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. O dia do Senhor já aconteceu há quase 2000 anos. Veja o que Pedro disse no dia de Pentecostes, que eles estavam reunidos e o Espírito Santo veio sobre eles como línguas de fogo. Atos 2, 17 e 18. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Se você ler o versículo antes, a partir do versículo 14, você vai ver que isso, Pedro estava dando uma resposta àqueles que achavam que aqueles homens que estavam falando em outros idiomas, em outras línguas, estavam embriagados. E Pedro falou, não, lá em Joel capítulo 2, o profeta falou, Deus falou através do profeta que nos últimos dias, nos últimos tempos, Deus derramaria do Espírito dele sobre as pessoas e as pessoas teriam dons. E profetizariam, iriam fazer revelações, dom da cura e dom dos idiomas. Então falou que isso foi nos últimos dias, nos últimos tempos. Mas a religião não quer aceitar as palavras de Pedro. E ficam por aí vomitando, ficam gorfando algo que já aconteceu há quase 2000 anos, dizendo que nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos, porque afinal de contas, olha o que está aí na internet. Essa internet foi uma criação do diabo, essa internet foi uma criação do gramunhão, porque olha quantas pessoas, como está pipocando agora, pessoas falando de Cristo ressuscitado, pessoas descendo o sarrafo na religião, mostrando as falcatruas das religiões. Aí eles dizem, os últimos dias é agora. Não, meu irmão. Os últimos dias foi antes do ano 70, o fim dos tempos foi antes do ano 70. E a conclusão dos últimos dias foi a queda do templo, foi o juízo de Deus, foi a cobrança de contas dos judeus lá no ano 70 em Jerusalém. Tem até uma passagem aqui, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Então Paulo já estava falando também que aqueles dias que eles estavam lá anunciando o evangelho da incircuncisão, as boas notícias do reino de Deus aos gentios, ali eram os últimos tempos, tinha chegado o fim dos tempos. Tá bom? E nisso você fica aguardando esse fim dos tempos aí religioso chegar e nunca chegará, e você está deixando de desfrutar do evangelho eterno já estabelecido, do reino de Deus já estabelecido, que está na nossa consciência. Basta você acreditar, basta você conhecer e você terá uma vida maravilhosa, uma vida de paz, de tranquilidade,
uma vida de prosperidade, uma vida de perfeito entendimento. Tudo na sua vida dará certo a partir do momento que você começar a acreditar que o fim do tempo já aconteceu e que o próprio Deus está aí no seu espírito, e o templo dele não é terreno, o templo de Deus é espiritual, porque assim está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, tá bom? Eu peço que você venha contribuir com esse canal, apertando aí o coração, comentando, compartilhando, e por gentileza, se inscreva aqui nesse canal para que esse aplicativo venha distribuir ainda mais este vídeo, tá bom? Tchau!